Reflexão do dia 30 de abril de 2024, quinta semana da Páscoa, terça-feira. Santo do dia, Santo Pio V, Papa devoto de Nossa Senhora e Rainha das Batalhas. Século XVI, Itália. Ao nosso Papa pedimos a fortaleza contra as heresias. Ele que combateu tantas heresias dentro da igreja, e fora da igreja, e a força contra o demônio e a tentação com uma santa devoção à Virgem Maria. Ele que vence uma batalha importante, contra os muçulmanos que tentam invadir a Europa, e ele à frente desta batalha, ele que convocou todo o exército para romper e combater aqueles que queriam perseguir não só os cristãos, mas com o objetivo de perseguir a Igreja Católica. Assim que eles perceberam que no século XVI a Igreja estava dividida entre si, os cristãos estavam divididos entre si, então os otomanos invadiram a Europa em duas frentes, por terra e também pelo mar, e com a ajuda do São Pio V, essa guerra foi vencida então pela Igreja Católica, conservando aí a cultura cristã também na Europa. Com ele pedimos por nossos governantes que sejam fiéis a Deus e comprometidos com o povo, comprometidos com a verdade. Amém. São Pio V, Papa devoto de Nossa Senhora, a Rainha das Batalhas, nós pedimos que interceda por nós e pela Igreja. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, de 19 a 28. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, de Antioquia e Icônio, chegaram os judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estava morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e foi para uma outra cidade. Ontem eu falava que a igreja se expandia, a ponto de achar que eles eram deuses entre nós, e falei que aquele mesmo povo que estava glorificando a Deus pela vida de Paulo e Barnabé seria um povo que iria apedrejá-lo. E aqui nós estamos vendo o que aconteceu. Então, essa inconstância de ora louvada e ora indesejada, ela acontece no meio dos séculos, até o século presente. Então, ora a igreja está lá em cima, outra hora a igreja está completamente por baixo e sendo apedrejada. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Então eu vou ler outra vez esse versículo. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Isso foi a escolha da humanidade, do homem, em Adão e Eva. Nós tínhamos tudo, vivíamos em espírito diante de Deus. Tínhamos tudo, nada nos era trabalhoso. Tudo que a gente queria, a gente desejava e alcançava. Estou falando em vida espiritual, Adão e Eva. Mas decidimos, por essa vida carnal. Decidimos então, e na consequência desse pecado original, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para voltar para o reino do céu. Ainda bem que Jesus veio, morreu por cada um de nós, sepultado, morto, ressuscitou o terceiro dia e nos abriu o caminho de volta. Novamente nós temos acesso à raiz da árvore da vida para voltarmos para o Éden, para voltar da onde nós não deveríamos ter saído, em Jesus Cristo. Então, por um homem em Adão entrou o pecado, e como Deus se fez homem, por um homem só nós voltamos a ter a oportunidade de voltar ao céu. Mas para voltar ao céu, ao reino de Deus, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos
designaram presbíteros para cada comunidade. Com oração e jejuns, eles confiavam ao Senhor em que haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Santa é a nossa igreja e queremos louvar, por tanta dificuldade, como aqui passou também Pio V, que nós acabamos de ver, dificuldades que se estendem até os dias de hoje. Mas louvamos e bendizemos, pois somos a Igreja de Cristo, a Igreja do Santo Evangelho, a Igreja que deriva dos apóstolos. Assim, São Pio V nos traz esse mapa de sofrimento, de batalhas. Também nós estamos vendo na primeira leitura de hoje, e por isso louvamos a Jesus Cristo. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 144. Ó Senhor, vossos amigos, anuncie o vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos, anuncie o vosso reino glorioso. E nós queremos ser esses amigos de Deus que anunciam o reino do Senhor sobre essa terra. Amém. Evangelho. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 14, de 27 a 31. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Lógico, não é como o mundo que faz uma fantasia da paz com flores e tudo mais. Nós vivemos nesse mundo, nesse vale de lágrimas. A paz aqui é um momento de vigilância, de constância. Os apóstolos viviam em paz, em alegria, mas sofriam. Era um tempo de sofrimento e continuamos sofrendo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Jesus fala isso porque a dimensão da paz espiritual provoca ao nosso redor também o desafio do testemunho. E ao testemunhar Jesus Cristo, entramos em confronto com o interesse de outras pessoas. Então nós temos que viver conforme a parábola, entre o joio e o trigo. Existe nesse mundo aqueles que são filhos do mal, infelizmente. Não aceitam a paz, não aceitam a luz, insistem em viver nas trevas, afastado dos mandamentos do Senhor, afastado da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso gera conflito, lógico que gera, e nos causa muito sofrimento. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Ele falava da morte e ressurreição dele. Já não falarei muito convosco, pois o chefe desse mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. E certamente o Senhor está dando aí à humanidade, assim que ele conclui o Evangelho de hoje, um tempo de decisão entre a morte e a ressurreição de Jesus e a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Já se passaram 21 séculos. Estamos aguardando aquele que vem. E temos aí um tempo enorme dado no tempo de misericórdia ao Senhor para que convertamos o nosso coração, para que mais e mais almas se convertam ao nosso Senhor Jesus. Jesus há de voltar. Assim que se completar o número dos escolhidos, o Senhor voltará. E o sentido da vida nossa é reconhecer Deus, amar a Deus e servir ao Senhor. Quando nós fazemos essas
cumprimos essas 3 ordens, nós sentimos no nosso coração um sentimento de paz, de tranquilidade, mesmo com sufoco, mesmo com toda a perseguição, caindo 1000 à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, mas você não sendo abalado em sua tranquilidade, na sua paz, porque o Senhor é conosco. E também, até que se complete o número dos escolhidos. Então, 21 séculos não foi necessário ainda. Sabe lá também se é hoje ou se é amanhã que o Senhor vem, por isso o nosso coração tem que estar preparado, pois o Senhor há de vir. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Realmente não há vida fora disso, né? Ai de mim se não evangelizar. Quero completar a minha alegria e dividir com você também, porque você evangeliza comigo, na medida em que você multiplique em suas redes sociais esta oração, esta palavra, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Por isso, invoco o nome poderoso do Senhor, pedindo bênção para você. Você que multiplica esta pregação, você que transfere pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, esta pregação, você é merecedor de fé, da paz que nós acabamos de ver o nosso Senhor falar. Por isso, invocamos o Espírito Santo e a paz do Senhor esteja contigo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.